Boa tarde, meu irmão. Deus abençoe você. Que o Senhor Jesus Cristo tenha te abençoado muito na sua vida. Eu convido você para acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos estar lendo do versículo 10 em diante. Amém? Se sinta convidado para a leitura. Vou estar lendo do versículo 10 em diante. Amém? Se vocês escutarem um barulho aí no fundo, é porque a TV aqui tá ligada, tá? Eu não senti a necessidade de desligar ela, mas que você acompanhe a leitura comigo, amém? Vou estar lendo um pouquinho mais alto para que você escute um pouco melhor e a palavra entra no teu coração, amém? Vem acompanhar comigo a leitura. Sinta-se bem-vindo, se acomode, fique confortável onde você está. Vamos estar lendo, amém? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E Jesus logo diz: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Eles assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000, e tinha muita relva naquele lugar. E se assentaram os homens, e o número desses homens era aproximadamente, com absolutamente certeza, 5.000, como foi descrito por João. Pessoal, eu não posso dizer com toda certeza que era 5.000. Eu acredito que tinha mais de 5.000, tá? Mas eu vou estar lendo como o Evangelho narra. Amém? E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, olha como é que isso é maravilhoso. Ele apanhou os pães e, tendo dado graças, ele repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também 2 peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha o que ele fez. Ele deu graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Ele repartiu e foi entregando as bandejas para os discípulos entregar os pães e os peixes para aquela multidão que estava sentada. E eles foram servir. E os discípulos eles estavam servindo, e de uma maneira que estava saciando todo mundo. E eles estavam assentados igualmente também, dos peixes, quanto eles queriam. E quando eles estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha como é que Jesus é contra o desperdício. Aqui, depois de ter servido aquela multidão, ter servido de uma maneira que não ficou nada lá que se perdesse, não havia nada que se perdesse, ele foi servindo, a multidão comeu, ele foi servindo, e Jesus mandou que os discípulos recolhessem o que sobrou, para que nada se perdesse, para você ver como é que Jesus ele era contra o desperdício. E eles comeram, se saciaram. O que sobrou foi recolhido. Eles comeram, se sentiram saciados. O que sobrou da multiplicação dos pães e dos peixes foram recolhidos para que nada se perdesse. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram. Os que haviam comido, eles recolheram 12 cestos de pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, ele tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. E a multidão, quando viu que Jesus operou o tamanho daquele milagre,
ela queria arrebatar Jesus para o fazer rei deles. E Jesus, sabendo disso, ele se retirou daquele lugar. Pessoal, olha como é que o nosso Messias age. Como é que o nosso Messias vive. Ele não aceita, pessoal, elogio por parte de homens, porque ele os conhece. Quando ele viu que ele ia ser objeto de idolatria, que ele ia ser objeto de tudo que você pode imaginar, ele ia ser objeto de idolatria, objeto de... Vou me atrever a falar isso, tá? Que ele ia ser objeto de fetiche, de não sei o que, eles queriam fazê-lo rei, queriam idolatrar ele, queriam transformar ele em bonequinho de chave de cadeado, de bonequinho pra colocar no negócio da chave, que até eu esqueci o nome do negócio. Você que está ouvindo o vídeo pode chaveiro, isso, e seu bonequinho para ser colocado em chaveiro. Eles queriam fazer rei, queriam dar uma coroa bonita para ele. Ele simplesmente se afastou, desapareceu da multidão, porque Jesus não veio ao mundo para isso, pessoal. Jesus não veio na face dessa terra para isso. Ele tinha uma missão. De maneira nenhuma, cara, ele ia aceitar reinar nesse mundo. Ainda, estava muito antes do tempo, ele não ia aceitar. Por mais que Jesus tenha feito o milagre, a multidão viu o tamanho do milagre de Jesus, pessoal, eu muitas das vezes subestimei esse milagre. Pessoal, esse milagre foi um milagre tremendo, que eles queriam tornar rei por causa disso aqui, cara. É um feito, querendo ou não, um feito. Eles queriam tornar rei por causa desse feito que ele executou na frente de todo mundo. Um feito incontestável. Pessoal, eles queriam fazer Jesus de Nazaré um rei, mas ele nunca quis. O reino dele não é desse mundo. E olha o que a atitude de Jesus se ocultou, porque ele não veio para ser o objeto do sagrado. Ele veio ensinar o evangelho para a gente, que a gente viva da mesma maneira que ele viveu. Pessoal, a gente tira dessa lição, vocês, cara, não troquem o que é eterno pelo que é agora. Não troque seu galardão eterno por um troféu de ouro. Não troca, não faz isso não, pessoal. Deus abençoe você. Eu te amo em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sei que vocês assistem. Deus abençoe vocês. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém.